para todos, meu nome é José Sartor, meu canal Realidade Espiritual. Então, trazendo mais um vídeo para vocês, hoje comentando um trecho do livro Os Oceanos Têm Ouvidos, do Trigueirinho, um trecho que ele fala sobre o magnetismo, entre outras coisas, e que é tão importante na vida de todo ser humano, de todos os reinos da natureza, já que o magnetismo influencia desde da energia básica do reino mineral até a energia nossa, de seres humanos, de encarnados, mas também dos desencarnados, quando é canalizado energias. E também a natureza se manifesta, já que, por exemplo, a Terra tem um campo magnético que protege das explosões solares, um verdadeiro escudo que protege a Terra quando vem as partículas solares, as explosões, para não atingirem de forma total a Terra, senão a vida aqui não existiria mais, pelo menos no nível físico. Então, no livro ele diz assim: de certo ponto de vista, o relacionamento do homem com a vida, com seus semelhantes, com a natureza, com o ambiente, pode ser descrito em termos de interações magnéticas. Tudo que é manifestado no nível concreto possui campo magnético, fruto do estado energético de átomos e moléculas. É preciso ter em conta, todavia, que nem todos os matizes dos campos magnéticos podem ser detectados pelos aparelhos convencionais terrestres, pois estes funcionam num âmbito sobremaneira superficial. Então é visto, que a tecnologia atual da ciência aqui no plano físico ela é bastante limitada e por isso ela desconhece muitas coisas que existem, muitas coisas que estão vivas, estão presentes, como esses campos magnéticos mais sutis, que vibram em frequências mais elevadas e que os equipamentos atuais da tecnologia não conseguem detectá-la. Às vezes, conforme fotos, vocês já devem ter visto fotos que saem a presença de uma pessoa desencarnada, ou mesmo energias. Eu já tirei várias fotos que saíram energias que no momento que eu estava no local não aparecia nada em especial, e no entanto no momento que se olha a foto, mesmo as fotos digitais, antes com os filmes em película, as máquinas fotográficas antigas também saíram, e bastante, mas com as fotos digitais também são captados esses campos magnéticos mais sutis. E ele continua dizendo: é do conhecimento geral que as plantas, ao desenvolverem-se, se orientam segundo as leis magnéticas do planeta. Fato análogo ocorre nos demais reinos da natureza, e os homens não são exceção. Não só os ritmos do corpo físico, mas também as mudanças de ânimo e a qualidade dos sentimentos e pensamentos geram variações no campo magnético individual e coletivo, e são por estes influenciados. Na interação de uma partícula com o universo que a contém é ininterrupta. Por isso, o que se passa na consciência da Terra e na do sistema solar repercute diretamente em tudo o que neles existe. Então é visto que, por exemplo, que nem eu falei antes, nas explosões solares, a ciência geralmente máximo considera a possibilidade de que uma explosão solar afete os satélites, interrompa as emissões de rádio, as transmissões de rádio e nada mais. Mas sabemos que em cada explosão solar que acontece, é aquilo que ele falou ali, a interação de uma partícula com o universo que a contém é ininterrupta. Então são liberados inúmeras partículas de vários tipos, elétrons, prótons, fótons, nêutrons, quarks, enfim,
E todas essas partículas chegam até a Terra e vai, em parte, ser filtrada pelo campo magnético terrestre, mas outras tantas entram, que nem os neutrinos, que não tem massa, a princípio, que não tem carga, eles penetram fácil, ultrapassam inclusive a Terra, nossos corpos físicos. Então existe uma interação constante de nós com a natureza que nós nem percebemos e nem imaginamos que está ocorrendo a toda hora, a todo momento. E isso explica o que muitas vezes faz as pessoas sentirem sensações que, se elas pensarem que é físico, se elas fizerem algum tipo de exame físico, algum tipo de verificação da pressão arterial, por exemplo, muitas vezes nem é isso, e fica aquela interrogação, mas por que eu senti aquela sensação, por que eu senti aquela coisa estranha? Então são interações de energias, né, de encarnados para encarnados, energias que chegam até a Terra a todo momento, energias que os amigos maiores trabalham nos campos aqui da Terra para sutilizar nesse processo de sutilização que o planeta está passando, e tudo isso vai ocorrendo ininterruptamente, como ele coloca aqui. E daí ele continua também dizendo: com a estimulação hoje atuante nos planos internos do planeta, há almas que estão conseguindo externalizar suas vibrações e com elas permear o eu consciente. Almas que ele se refere são pessoas, né, seres que estão em processo de evolução contínua, como todos, né? Então, continuando. Desse modo, este pode ter acesso às instruções adequadas aos momentos de transição pelas quais a Terra está passando. Essa atividade da alma, que seriam os corpos sutis, espécie de comunicação interior, varia de indivíduo para indivíduo e diz respeito mais à preparação dos corpos humanos para futuras conjunturas do que a organização de uma nova modalidade de vida. Então, justamente diante das interações que, como ele diz ali, conforme a pessoa, que eu já comentei em outros vídeos também, inclusive no último vídeo eu falei da importância de mantermos o chakra coronário aberto, desbloqueado constantemente, e para permitir que as energias superiores cheguem até nós. Então é bem isso que ele fala aqui, né? As atividades da alma, espécie de comunicação interior, varia de indivíduo para indivíduo, porque cada pessoa tem uma frequência vibratória específica, cada pessoa tem uma característica de energia específica e que é única. Então, nem todas as pessoas vão sentir as mesmas coisas, nem todas as pessoas vão captar uma intuição, nem todas as pessoas vão receber a mesma instrução, porque depende do nível de abertura que se dá, o nível de conhecimento que se tem, o nível de entrega que um ser, que uma pessoa faz em relação a um trabalho superior, a realização de um trabalho superior, de eu participar ou não de um trabalho interior, de eu participar ou não de um grupo interno. Então varia muito de pessoa para pessoa. Então essas variações todas que ocorrem devido à transição que o planeta está passando, mexe de maneira bem diferente para cada pessoa. Algumas pessoas podem se sentir bem com certas energias e outras podem se sentir mal, mesmo sendo energias de alta vibração, de alta frequência, energias de níveis superiores. Como já expliquei até em outros vídeos, as energias superiores podem entrar em choque com a estrutura densa de uma pessoa, com os chakras bloqueados de uma pessoa, e a pessoa pode se sentir mal com essas energias superiores. Então não é porque é uma energia superior que ela só vai fazer o bem, ela vai fazer o bem se estiver preparado para recebê-lo. Ela vai fazer o bem para mim se eu estiver fazendo um trabalho interno constante de autovigilância naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, se eu estiver
com bons sentimentos, com boas ações. É aquela coisa que basicamente se diz, né? É básico, mas que é fundamental, porque a partir desse básico há todo um desenvolvimento que ocorre em cada ser. Então não adianta a pessoa querer estar bem só no momento que ela vai fazer uma meditação, só no momento que ela vai, sei lá no centro espírita dar o passe, só no momento que ela estiver praticando reiki, só no momento que ela estiver praticando algum tipo de terapia. Não existe isso, as pessoas se iludem muito. O magnetismo que existe no planeta, essas interações que acontecem justamente na proporção que cada um dá de sintonizar com o magnetismo denso ou com o magnetismo sutil. Mas para mim sintonizar com o magnetismo sutil, que é mais difícil porque eu estou encarnado, eu vou ter que fazer um esforço, eu vou ter que fazer uma dedicação, eu vou ter que ter uma dedicação para ter esse magnetismo sutilizado, fazendo parte das minhas estruturas, das minhas subpartículas, das minhas estruturas mais sutis, dos meus corpos sutis, e aí também influenciar o meu corpo físico. Então, se eu estiver sempre com o meu padrão baixo, eu vou estar sempre interagindo com energias densas, com partículas densas, pesadas, com carga densa, com polaridade densa. E se eu estiver elevado, essas ondas de energias vão chegar em mim, vão me refazer, vão me reequilibrar, eu vou estar em sintonia com a transformação do planeta, em sintonia com essas energias superiores que chegam ao planeta a cada instante, a cada segundo, porque não é só com as explosões solares que essas energias vêm. A Terra recebe energias de várias fontes do cosmos, da Lua, dos outros planetas que fazem parte do nosso sistema solar, do Sol principalmente, mas também de outras estrelas, que nem Sirius, Capella, Aldebaran, e assim vai, são milhares, milhões, né? Mas também cada ser no seu micro-universo vai interagir e vai receber as energias também dos nossos mentores, dos nossos amigos maiores, ou, se eu for denso, eu vou captar energia de outras pessoas encarnadas densas, ou captar energia de pessoas também que não estão bem. É tudo uma questão de sintonia. Daí ele continua dizendo aqui: na realidade, uma completa reformulação da vida terrestre não é possível de imediato, porque a humanidade ainda não recebeu para isso suficiente impulso das energias imateriais e porque as instituições, embora em fase de desagregação, ainda vigoram a ponto de impedir transformações significativas no mundo material. Então, as instituições que ele se refere aqui é justamente aquilo que é considerado oficial, a ciência oficial. E a ciência oficial termina sendo limitada, né? Então, eles não admitem, como eu disse antes, que existam energias mais sutis, que existam outras frequências, que exista um outro sistema de vida, uma outra dimensão, uma dimensão mais sutil. Então, naquela época que foi escrito esse livro, em 1994, ele dizia que a humanidade ainda não recebeu para isso suficiente impulso das energias imateriais. Hoje, com certeza, já recebeu. Porque imaginem vocês, 94, lá se vão 2004, 2014, 2024, 30 anos. Então, são 30 anos de impulsos que o plano superior deu e continua dando, mas quem que recebe esses impulsos? É justamente aquelas pessoas que dão abertura para algo maior.
E aqui ele continua dizendo: tínhamos esses pontos presentes enquanto desempenhávamos as tarefas que como grupo nos cabiam. Sabíamos que uma nova etapa do viver humano só poderá efetivar-se massivamente quando a mutação planetária se exteriorizar, e quando a crosta terrestre for reestruturada em consequência, inclusive da mudança na inclinação do eixo da Terra. Então, naquela época, estava, não digo iniciando, mas ainda estava numa fase mais ou menos iniciadora desse processo todo. Mas é claro que ainda estamos, né, que a mudança da crosta terrestre vai ser reestruturada, está se reestruturando, a gente vê a toda hora vulcões entrando em erupção, terremotos e outros fenômenos, furacões, enchentes, tudo isso são transformações que estão ocorrendo na superfície da Terra, no mundo material, para trazer um novo nível de evolução. E entre essas transformações a inclinação do eixo da Terra. Então ela está realmente, o eixo está realmente se inclinando e está voltando num nível que é considerado normal ou mais propício a uma nova fase evolutiva, e isso traz inclusive transformações no tempo, no espaço-tempo. Acredito que todo mundo já deve ter percebido e comentado com outras pessoas o quanto o tempo está passando mais rápido, embora os relógios marquem sempre 24 horas, mas a sensação que nós temos é de estar bem acelerado o tempo no aspecto da semana, no aspecto do mês e até um ano, né? Então, considerando que uma vez um ano demorava muito mais para passar, e que, por sua vez, um mês, uma semana demorava mais, um dia. E não é só uma sensação, porque hoje vivemos uma vida mais agitada, com muita ansiedade, porque hoje em dia as pessoas têm mais compromissos, muitos dizem isso, né? Mas a verdade é um estado de transformação da relação espaço-tempo, que eu também, inclusive, já falei em outros vídeos anteriores, que faz parte de toda essa transformação. Então, a nível sutil, o tempo passa bem mais acelerado, 5 minutos no plano sutil, no plano extrafísico, significa em torno de 1 hora, se não mais. Então, quanto mais o tempo passa rápido lá, e essa realidade superior está sendo colocada na Terra, está chegando no nível material, por isso que nós estamos tendo essa sensação, e que não é só uma sensação, é uma realidade que estamos vivendo. O plano físico continua aparentemente igual, o relógio físico continua aparentemente igual, as horas passam aparentemente iguais, mas os nossos corpos sutis vivem outra realidade já, em outro espaço-tempo. E essa outra realidade está cada vez mais sendo inserida no mundo físico, na parte física, carnal, no nível, inclusive, do corpo físico, né? Então, ele continua dizendo: para essas transformações, os centros intraterrenos e as bases de operações têm sistemas específicos para as transmissões de instruções aos seres da superfície. A potência do que irradiam varia de acordo com a receptividade e o preparo interior dos seres que deles se acercam em consciência. Então, as pessoas entram em sintonia, por exemplo, com os centros intraterrenos, por consciência, não é pelo corpo físico. A pessoa pode ir lá com um corpo físico, onde existem os centros intraterrenos, nas regiões próximas, né, dos centros intraterrenos.
mas ela em estado de consciência, ou seja, dos corpos sutis, ela pode ir para esses centros intraterrenos, se houver a devida permissão e condição, e ela pode captar essas energias em estado de consciência, absorvê-las e inclusive instruções maiores. Claro que para isso a pessoa precisa fazer esse trabalho que eu comentei antes e que comento já em vários vídeos, né? Trabalho interior, ou a vigilância que se tem sobre o que se pensa, sobre o que se sente, para ter um resultado final propício, que propicia a pessoa entrar em sintonia com todos esses níveis superiores, inclusive com as colônias espirituais, que é um todo conjugado, colônias espirituais, centros intraterrenos, centros intraoceânicos, bases de operações, tudo está interligado. E aí ele continua, para contatá-los, portanto, não é necessária a proximidade física nem quaisquer aparelhos fabricados com a tecnologia terrestre, ainda que possam eventualmente ser usados como instrumentos. Saber disso é fundamental para a correta compreensão dessas realidades maiores e para o ajuste da nossa atitude e sintonização. Então vocês veem o quanto é importante estarmos exatamente dentro de realidades maiores, permitir que essa realidade maior chegue até nós. A gente continua vivendo aqui no plano físico, respondendo às nossas responsabilidades, agindo como a gente deve agir, mas com a nossa consciência, com a nossa sintonia lá nos planos superiores. Então, não é como muitos dizem, né, viver com a cabeça no mundo da lua. Não, é viver em sintonia com os níveis superiores. Porque, convenhamos, né, viver em sintonia com um nível denso aqui material é um caos, né? Acho que todo mundo concorda que a vida material hoje, o nível denso hoje é caótico. Não existem mais as zonas inferiores do astral inferior, que já foram removidas, mas existe a densidade do plano físico, que é a densidade maior. Então, o plano físico é o nível mais denso que um ser tem para evoluir, para se manifestar. Nem as zonas inferiores que existiam aqui nesse planeta antes de ser concluída a limpeza não eram tão densas quanto o nível físico, né? Obviamente, porque se as zonas inferiores fossem tão densas quanto o físico, elas estariam materializadas, elas seriam materializadas. Então, se as zonas inferiores eram invisíveis a princípio para nós aqui no plano físico, é porque elas estavam no nível menos denso que o plano físico, mas mais denso que os níveis superiores, obviamente, que o plano astral superior. Então se chega à conclusão, né, que se nós nos trabalharmos aqui no plano físico, nos elevarmos aqui no plano físico, claro que vai ter oscilações, vai ter momentos que a gente não vai estar bem, que a gente vai estar em desarmonia, por isso, por aquilo, mas se a gente está fazendo esse trabalho interior, a gente reage logo, retoma o equilíbrio do nosso estado mental e emocional, se eleva, pede uma ajuda maior, uma ajuda superior, seja para o nosso mentor espiritual, para Deus, para os amigos maiores, enfim, e se recupera. Isso é de fundamental importância, que daí as coisas densas, as coisas desagradáveis vão nos atingindo cada vez menos, vão nos influenciando cada vez menos. Mas é um trabalho, né? Não é uma coisa que é mágica, estala o dedo, tudo acontece. A gente tem que ter vigilância. E esse momento que nós vivemos, é mais ainda necessária essa vigilância, justamente por toda essa transição. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que seja aproveitado esse conhecimento. Se gostaram, apertem no gostei e até o próximo vídeo, onde estarei trazendo outras informações. Até mais!